Olá, galerinha, como é que estamos aí? Tá tudo bem? Vamos para mais um áudio de biologia com o professor Genil Soares e desde já eu quero solicitar a vocês que vão lá aqui no meu canal, deixem lá um likezinho e começam a seguir, né? Se inscrevam nele, que ajudará muito aí para postar de mais futuros vídeos. A nossa aula hoje de biologia vai falar sobre ecologia, a interação ecológica entre os seres vivos. Vocês podem observar aí na imagem, né, as leoas com leões. Vamos falar do nosso objetivo da aula. Conhecer e compreender os principais tipos de interações ecológicas entre os seres vivos. Seja ela uma interação intraespecífica ou interespecífica entre os seres vivos, os quais deduz que a vida na Terra é um empreendimento coletivo. E aí, antes da gente ir para as interações, vamos falar de conceitos básicos importantes na ecologia, que é hábitat e nicho ecológico. Hábitat é o local, é o endereço. Quando eu tiver nicho ecológico, é a função que eles desempenham, né? Que pode ser diferentes papéis que eles podem estar desenvolvendo. E aí, como hábitat, nós vamos ter o mangue. O mangue é onde nós vamos encontrar a mão preta, que é um guaxinim. Nós vamos encontrar aí o caranguejo, um colhereiro, que é uma ave, e o robalo, que é um peixe. Vamos ter o camarão. Então, eles vivem o quê? Eles vivem, todos eles, no mangue. E aí, eles podem ter nichos ecológicos iguais ou diferentes. Se tiver nichos ecológicos iguais, eles vão começar a competir entre si para a sua sobrevivência, por alimento. E aí, a gente inicia por onde? Vamos pegar dois exemplos básicos aqui para a gente, né, fazer esse momento. Nós vamos pegar aqui o robalo. O robalo vive no mangue, quando os jovens se alimentando-se de camarões. E quando eu pegar aqui o mão pelada, certo? Ele também vive no mangue, né? É um habitante temporário, mas se alimenta de ovos de aves, como também de camarões e anfíbios. Querendo ou não, mais que ele tenha um nicho ecológico diferente, mas ao mesmo tempo, quando eu comparo ele com o robalo, eles vão ter o mesmo nicho ecológico. Então, eles vão começar a competir entre si por alimento. E aí ocorrerá a redução de quê? De camarão, como também há um desequilíbrio entre eles dois. Então, eles começam a competir. Tá? Quando eu pegar aí o colhereiro, que é essa árvorezinha, né? Ela começa a remexer o solo em busca de crustáceos. Tá? Então, ela vai se alimentar de crustáceos. E quando eu comparo ela aí com relação ao caranguejo, que também vive no mangue, ele vive em locais no solo, com micro-organismos no solo. Então, querendo ou não, aí eles vão ter nicho ecológico diferente, mas vão ter o mesmo hábito. Show de bola? Só para a gente relembrar um pouco. Aí nós vamos ter a interação ecológica. A interação ecológica, né, é quando os indivíduos de uma espécie interagem entre si com os membros de outras espécies da comunidade ecológica a que pertencem. Né? E aí nós vamos falar que ao conjunto de interações ecológicas que se estabelecem entre os seres, dá-se o nome de relações ecológicas. Galerinha do terceiro ano, foco. Relações ecológicas, presente demais no Enem. Né? Então, ficar atento aí, tá? No Enem, como também nas avaliações, em outras avaliações externas, em vestibulares. Então, foco aí. Nós vamos ter Enem aí para vocês, tá? É o primeiro exemplo, se vocês observarem, nós vamos estar mostrando aí o chimpanzé se relacionando entre si, né? Vivendo aí em grupo. Nós vamos ter aí um águia tentando pegar aqui a raposinha, né? Tentando se alimentar aqui de uma raposa. E vamos ter aqui, né? Eu acho que é um gnuzinho morto. E vamos ter a leoa e a hiena bem próximo, tá? Aí, pessoal, vamos ver aqui. Nós vamos ter, a gente precisa compreender, certo? Algumas coisas básicas para compreender as relações ecológicas. Toda vez que você vê o sinal de mais, é benefício, ele ganhou.
Toda vez que você vê o sinal de menos, prejuízo, alguém perdeu. E nós vamos ter zero, que significa indiferença. Então não teve nada. E aí vamos lembrar, no primeiros exemplos, nós tivemos 3 exemplos, mas a gente pode usar 4 exemplos ao mesmo tempo. O primeiro exemplo, nós vamos ter aí os gorilas, o chimpanzé se relacionando, ou seja, um catando o piozinho do outro, cuidando dos carrapatinhos do outro, tal, cuidando. Então eles estão cuidando entre si e desempenhando papéis diferentes. Então aí, querendo ou não, eles estão vivendo uma sociedade. E aí os dois acabam ganhando. Nenhum se prejudica, um ajuda o outro. Quando eu olho o segundo exemplo, nós vamos ter aí a águia tentando comer a raposa. Né? Então, o que a gente observa? A águia, ela se beneficia, ela é mais. A raposa, ela se prejudica, ela morre, vai servir de alimento. Então, é menos para ela. Quando eu olho o terceiro caso, que é a leoa, a hiena e o gnu, o que é que nós vamos observar? O terceiro caso, nós vamos ver que a leoa comeu, matou o gnu e deixou a carcaça, que vai servir de alimento para a hiena. Ou seja, a hiena acaba tendo mais e a leoa fica neutra, né? É indiferente, não sofreu com nada. Já quando eu vou observar que as duas vão competir pelo mesmo alimento, vão brigar por alimento, vai ser menos e menos, porque elas vão se prejudicar, certo? Então vai ter prejuízo aí para as duas, ok? E aí a relação, pessoal, ecológica, ela ocorre devido às atividades dos organismos para obter recursos necessários à sua sobrevivência. Quais são esses? Para também reprodução, por território e para o, né, como a gente viu, por alimento. E aí nós vamos ver alguns tipos, certo, de relações ecológicas. Primeira coisa que eu vou focar para vocês, aqui no verdinho, nós vamos ter relações harmônicas. E vamos ter no vermelho relações desarmônicas. Harmônica, harmonia, aquele casal que se ama, né, que se gosta muito. Desarmônica, aquele casal que vive em guerra. Pá. Um exemplo bem básico, vamos lá, harmonioso. Nós vamos ter aí os países, por exemplo, os Estados Unidos e a Coreia. Horas estão se amando, horas estão brigando. Então, quando eles estão se amando, é uma relação harmoniosa. Quando eles estão brigando ou em guerra, é uma relação desarmônica. Toda vez que eu falar em relações harmônicas, os indivíduos eles podem ser mais e mais ou ser mais e zero. Ou seja, os dois se beneficiam ou um se beneficia, mas também não prejudica o outro e nem o outro ganha, tá? Beleza. Relações desarmônicas, um ganha, o outro perde. É mais e menos, ou um perde e o outro é neutro. Ou seja, nós vamos ter menos e menos. Os dois vão ter prejuízos, vão perder. As relações ecológicas harmônica e desarmônica, elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Intraespecífica, indivíduo da mesma espécie se relacionando. Interespecífica, indivíduo de espécies diferentes se relacionando. Aí nós vamos ter aí o conjunto. Já, depois que eu citar aqui, a gente vai ver os exemplos. Vamos ter aí a intraespecífica por colônias e por sociedade. Ambos indivíduos envolvidos vão ser mais e mais. Todos ganham. Interespecífica desarmônica, nós vamos ter mutualismo, que é mais e mais. Nós vamos ter protocooperação, que é um exemplo de mutualismo, que é mais e mais. Vamos ter o comensalismo, que é mais e zero. Ou seja, que não vai ter nenhuma diferença, vai ser indiferente ali. E vão ter o equilinismo também, que é um exemplo de comensalismo, que é mais e zero. Tá? Relações desarmônicas intraespecíficas, competição intraespecífica, ou seja, é uma competição entre indivíduos da mesma espécie por alimento, por acasalamento, por território. E vamos ter também ainda uma relação intraespecífica, indivíduo da mesma espécie, que é o canibalismo, certo? Que é mais e menos. Um ganha e o outro perde. Nós vamos ter as relações desarmônicas interespecíficas, que é competição interespecífica, indivíduos de espécies diferentes competindo entre si. Vamos ter o predatismo, vamos ter aí o parasitismo também, que é mais e menos, um ganha e o outro perde.
Vamos ter uma bem interessante, que é a escravagismo, que é mais e menos. Vamos ter o amensalismo, que é menos e zero. E vamos ter o herbivorismo. E agora vamos para o exemplo de cada um. Para a gente iniciar, certo? Vamos falar das relações. A primeira relação harmônica intraespecífica é por colônia. E aí, pessoal, nós vamos ter indivíduos da mesma espécie se relacionando, unidos fisicamente, beneficiando mutuamente, obrigatoriamente a espécie está se beneficiando, e havendo ou não divisão de tarefas entre participantes. Então, não é obrigado a dividir tarefas, diferente da próxima que nós vamos ver. E aí, nós vamos iniciar observando que a colônia ela pode ser heteromorfa ou isomorfa. Quando eu falo heteromorfo, eu estou dizendo que o grego ele me diz que héteros são diferentes, ou seja, formas diferentes. Quando eu falo colônia isomorfa, eu estou falando em indivíduos que têm a mesma forma. Então, as formas são iguais. Então, para vocês, eu trago os dois exemplos. Por exemplo, heteromorfo, as caravelas portuguesas, né? A gente pode observar que a caravela portuguesa elas podem ter estruturas físicas diferentes. Já quando eu olho as isomorfas, uma colônia de bactérias, de cianobactérias, elas vão ter a mesma forma, são idênticas, são iguais. Então, o primeiro exemplo de relação ecológica harmônica intraespecífica. Lembrando que as duas são mais e mais, as duas se beneficiam. Outro exemplo, nós vamos ter, certo? Que é a colônia. Opa, desculpa. Que nós vamos ter aí outro exemplo de colônia, que é o coral cérebro, que ele é isomorfo, ou seja, todos os corais têm a mesma forma. Quando eu vou olhar as algas unicelulares, né, as volvox, né, que elas também vivem em colônia, elas vão ser heteromorfas, ou seja, vão ter formas e estruturas diferentes, mas vivem em colônia, tendo o mesmo papel, as mesmas tarefas? Não. Mutuamente, elas se beneficiam, tá? E aí, só para a gente especificar um exemplo de coral, aí, galera, uma atenção maior, né, que você estiver na praia, não vá prejudicar, não tire nada da praia, proteja os corais, proteja esses recifes de corais que são importantes para a reprodução marinha. E o próximo exemplo de relação ecológica harmônia intraespecífica é o segundo, tá? O primeiro exemplo é colônia, o segundo é sociedade, que os dois também, os seres indivíduos vão ser mais e mais, todos vão se beneficiar, os indivíduos são da mesma espécie, não unidos fisicamente, mas beneficiando-se mutuamente e sendo nítida a divisão de tarefa entre os indivíduos, ou seja, cada um vai ter uma função específica. O exemplo aí que nós vamos ter, que eu trouxe para vocês, foram as abelhas, mas também as formigas e os cupins adoram fazer esse tipo de relação ecológica. Então, se a gente observar, nós vamos ter as operárias, que são responsáveis, que são as fêmeas estéreis, que são responsáveis somente para trabalhar, buscar o alimento, tá? Vamos ter o zangão, que são os machos, que protegem toda essa colmeia, envolve o dela todinho, e se acasalam com a rainha, que a rainha é a única fêmea, a única que pode reproduzir nesse grupo. Então, se a gente observar, cada um tem uma função específica. E a principal função da rainha é produzir, né, o mel real, tá? Outro exemplo de sociedade que eu trouxe aqui para vocês são os chimpanzés. Se vocês observarem aí, que o chimpanzé macho, ele sempre tem a função de procriar, né? De procriar e proteger todo o bando. Diferente da fêmea, que a função da fêmea é proteger a prole, é alimentar a prole, é cuidar da prole. Assim acontece também, né, a sociedade dos leões. O macho, a função dele é reproduzir, a função dele é proteger as fêmeas. E a função da fêmea é procriar, como também cuidar da prole e buscar o alimento e a caça. Então, querendo ou não, eles vão ter uma distribuição de tarefa. E aí vocês podem ver essa sociedade do leão, bem simples e específica, no filme do Rei Leão, né?
Aí sim, nós vamos começar a falar das relações ecológicas, harmônicas e interespecíficas. E a primeira é o mutualismo. Para quem lembrar aí, nós já falamos de mutualismo lá na nossa aulinha de ciclos biogeoquímicos, tá? E aí nós vamos iniciar falando sobre esse mutualismo. Aqui nós vamos ter 3 tipos de mutualismo. Nós vamos ter aí o mutualismo que são os exemplos de líquens, vamos ter os exemplos de micorrizas e bacteriorrizas, enfim, vamos estar observando. Então, mutualismo são indivíduos de espécies diferentes, as duas espécies se beneficiam mutuamente, é uma relação obrigatória à sobrevivência dos participantes. E aí nós vamos ter o exemplo dos líquens. Os líquens, o que é que acontece? Os líquens é a interação entre algas e fungos. Qual é a função? As algas vão liberar material orgânico para os fungos e os fungos vão liberar água e sais minerais para as águas. Isso é de fundamental importância. Por quê? Porque eles mantêm um ciclo para a sobrevivência deles. E lembrar, o mutualismo é mais e mais, porque os dois se beneficiam. Beleza. E aí, para a gente entender aí, vamos para o próximo. Outro exemplo de mutualismo são as micorrizas, que as micorrizas nós vamos ter a interação entre fungos e plantas, certo? É uma relação ecológica, harmônica, interespecífica, então eles se amam, onde nós vamos ver que os fungos vão produzir os nutrientes necessários, né, para as raízes das plantas e as plantas vão liberar para eles os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Então, aí, querendo ou não, eles trocam materiais entre si, melhor, substâncias, nutrientes, e obrigatoriamente eles precisam do outro. Outro exemplo é as bacteriorrizas, certo? Que as bacteriorrizas, nós vamos ver que as bactérias fixadoras de nitrogênio, elas vão interagir com plantas leguminosas, não a planta em si, com as raízes. E aí nós vamos ver, pessoal, que as leguminosas, elas vão produzir o material orgânico que é necessário para as bactérias fixadoras de nitrogênio, que estão presentes nessas raízes, como também as bactérias vão produzir a amônia necessária para o desenvolvimento dessas leguminosas. Então, mutuamente, uma necessita da outra. Isso aqui, ó, papum, questãozinha presente lá no Enem, já teve várias questõezinhas falando sobre bacteriorrizas e mutualismo e micorrizas relacionadas a quem? Ao ciclo do nitrogênio. Aí, pessoal, plantas leguminosas, nós vamos lembrar de um processo que existe, que é a adubação verde. E aí a gente vê que ambas se beneficiam, é mais e mais. Próximo exemplo de mutualismo, né, que não é obrigatório, é o protocooperação. Certo? Que nessa protocooperação, nós vamos ter 2 exemplos, que são indivíduos de espécies diferentes, as 2 espécies beneficiam mutuamente, é uma relação não obrigatória a sobreviver dos participantes. Quem já assistiu, né, aí nós vamos ver que protocooperação é mais e mais também. Quem já assistiu o Pica-Pau viu muito Zé Jacaré de boca aberta e um pássarozinho, né, dentro da boquinha dele. Ah, por que ele não come o pássaro? Vamos lá. O pássaro palito, certo? Ele é como se fosse o dentista, né? O dentista do jacaré. O jacaré, depois que ele se alimenta, ele abre a boca para ocorrer o processo de digestão. Isso é comum. E aí fica resto de alimento nos seus dentes, certo? E não tem como ele limpar. O bom é porque o pássaro palito aproveita esse momento que o jacaré está com a boca aberta para se alimentar do resto de alimento. E aí ele vai fazer o quê? A limpeza, certo? A limpeza com relação aos dentes do jacaré. Quando eu já observo o caranguejo, paguro e as anêmonas, né, um tipo de relação de protocooperação bem interessante também, certo? O que é que vai acontecer, né? Por exemplo, ele utiliza as conchas dos moluscos que foram abandonados para proteger seu corpo mole, e aí algumas anêmonas do mar podem ser colocadas lá. É o que acontece. Eles vão ajudar, querendo ou não, né, a proteger o caranguejo. Por que isso? Por quê, professor? Porque, na verdade, elas vão ter células hostigantes,
que afasta os predadores. Então, é uma estratégia, querendo ou não, que acontece, tá? E aí, para elas, o que serve? O que é que vai ser bom para as anemas? Vai servir como transporte. A partir do momento que elas estão protegendo ele dos predadores, né, a conchinha, ele também vai ajudar ela a se transportar, a se locomover, tá? Nós vamos ver outros exemplos de protocooperação, que é o peixe limpador e com outros peixes, como também o pássaro, anu e o boi, que nós vamos ter aí que o peixe limpador ele que se alimenta de restos de alimento ou de parasita existente nas escamas de outros peixes, fazendo a limpeza. E ambos os dois vão se beneficiar, porque ele se alimenta e tira esses parasitas. Já o pássaro anu e o boi, que é comum a gente vivenciar, hoje a gente vê mais regaça, existem carrapatos, né, ectoparasitas no couro cabeludo aí, no couro peludo aí do boi. É o que é que eles fazem? Eles vão se alimentar desses carrapatos. Enquanto esses carrapatos estavam prejudicando, né, se alimentando aí do corpo, da corrente sanguínea do boi. Então, querendo ou não, pessoal, está acontecendo aí uma protocooperação. Os dois vão ganhar, né? O anu vai ganhar alimento e o boi vai ganhar aí a retirada desses parasitas que estavam causando danos à sua sobrevivência. E aí nós vamos para o próximo tipo de relação ecológica harmoniosa interespecífica, que é o comensalismo. Certo? E no comensalismo, pessoal, nós vamos pegar aí, tá? Ver que é mais e zero. Ou seja, um se beneficia e o outro sai o quê? E o outro sai o quê? Indiferente, não ocorre nada com ele. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o exemplo do comensalismo típico. Esse comensalismo típico, eu tenho um exemplo aí do abutre e o leão. O que é que o abutre faz? Certo? O abutre não faz nada. O abutre vai ganhar. Certo? O abutre ganha. Por quê? Porque o leão matou o cervo ou um búfalo, sei lá o que for aí, né? Um exemplo da carcaça que ele deixou. E deixou o resto lá. O que a gente observa é que o abutre não precisou competir com o leão para se alimentar. Mas o leão deixou o alimento para o abutre. Então isso é um comensalismo. Não houve competição, não houve nada. Outro exemplo bem básico para a gente, que eu trouxe aqui, é o comensalismo por farésia, que é mais e zero. E aí eu trouxe dois exemplos. Eu trouxe o exemplo do peixe rembra mais o tubarão. Se a gente observar, pessoal, o peixe rembro, ele tem umas estruturas fixadoras que eles vão ficar sob o tubarão. E aí ele pode se alimentar de lá, como também ele vai usar o tubarão como suporte para a sua locomoção. O tubarão perde? Não. O tubarão ganha? Não. O tubarão é neutro, é indiferente. Já o peixe rembra, ele acaba ganhando. Outro floresta, pessoal, é o fruto do carrapicho. Né? O próprio carrapicho, o carrapicho propriamente dito. Ele aproveita que ele tem, ele fixa, né, nos indivíduos, como eu trouxe para vocês o cachorrozinho aí, e aí ele fixa no pelo do indivíduo e vai se locomovendo. Ou seja, ele vai começar a se reproduzir em outro local. Então ele ganha, né? Nós vamos ver aí que o carrapicho ele ganha e o outro indivíduo é neutro, não se prejudica. Outro exemplo de comensalismo, que é mais zero, um se beneficia e o outro é neutro, é indiferente. Nós vamos ter aí o inquilinismo, que é através do peixe-agulha e o pepino do mar. O peixe-agulha, ele não vai favorecer nada para o pepino. Porém, quando aparece algum predador, o peixe-agulha, ele entra no pepino do mar, aonde o pepino do mar vai servir de abrigo para ele. Tá? Então, é mais para o... Então, o peixe-agulha se beneficia e o pepino continua zero, neutro, indiferente. Outro exemplo de comensalismo que é muito comum nas serras, né, e em regiões de clima mais úmidos, o clima bem tropical mesmo, nós vamos ter aqui, que é o comensalismo por inquilinismo, certo? Que nós vamos ter... esqueça essa partezinha aqui do peixe-agulha, tá?
nós vamos ter aí que é o inclinismo por epifitismo ou, né, sinfilia. Pessoal, quando eu falo esse inclinismo vegetal, eu estou falando das bromélias, das orquídeas, tá? O que é que elas vão fazer de interessante no epifitismo, galera? O epifitismo, elas vão usar a planta como suporte, mas ela vai prejudicar? Não, é mais e zero. Ou seja, as orquídeas ou as bromélias vão ganhar porque elas vão precisar da planta como suporte em busca da luminosidade para fazer sua fotossíntese, para fornecer sua energia, enquanto a plantinha, o tronco da árvore, né, ele vai servir como suporte para eles, para as orquídeas, e não vai se prejudicar de nenhuma maneira. Agora nós vamos começar a falar em desarmônica, as relações intraespecíficas devido à mesma espécie. É mais e menos, nós vamos começar com canibalismo. E aí nós vamos ter o canibalismo, certo, pessoal? Que é o organismo mata e come outro da mesma espécie. Aí o canibalismo que eu trouxe para vocês foi de inseto, mas existe canibalismo já também humanos, existe canibalismo entre mamíferos. E os maiores mamíferos que acontece isso, nós vamos ter aí o exemplo dos roedores, nós vamos ter exemplos de gatos, vamos ter uns exemplos, no caso dos felinos, canídeos também acontece demais entre eles, e os hamsters, né? Os hamsters é demais. Quando eu ver a população, a densidade maior, eles acabam se alimentando para ter um controle de indivíduos. Como também o próprio tubarão, acontece demais, né? O primeiro como o mais novo, que for sendo gerado ainda dentro da mãe. Enfim, aí nós temos que ter o exemplo do louva-a-Deus, né? O macho e a fêmea. Depois do acasalamento, a fêmea come o macho. Outro exemplo também é a viúva negra, que depois do acasalamento ela enrola o macho todo na sua teia e deixa lá para servir de alimento para os filhotes. Assim acontece com os gafanhotos, os grilos também, né, eles depois do acasalamento, ou se vê que a população está enorme, eles acabam se alimentando um do outro. As relações ecológicas desarmônicas entre espécies, nós vamos ter aqui uma competição intraespecífica, ou seja, indivíduos da mesma espécie competindo entre si, seja por alimento, seja para reprodução, seja por território. Indivíduo da mesma espécie compete por recursos naturais diversos, tais como água, alimento, território, parceiro sexual. Aí nesse do urso polar, vocês estão vendo dois machos competindo, que talvez por território, né? Então a gente pode observar. Já no próximo, escrevedeiras amarelas, eles estão brigando o quê? Eles estão num ritual de acasalamento, onde o macho e os machos estão competindo entre si para conquistar uma parceira sexual. A competição intraespecífica também, pessoal, quanto maior a densidade, maior a competição entre eles. Então, quanto mais um número de indivíduos, maior será essa competição. Então, por isso que tem a tendência a que reduza. Aí vamos para as competições interespecíficas. As competições interespecíficas desarmônicas, nós vamos ver aqui que é menos e menos, certo? Vamos... indivíduo de espécie diferente compete por recursos naturais diversos, tais como água, alimento, território e luz. Na primeira imagem ali, nós vamos ver a leoa e a hiena. Elas vão competir por um alimento, né, por um gnu que está morto. Então, as duas vão perder, porque não sabe assim quem vai ganhar mais e quem vai ganhar menos. Então, querendo ou não, vão competir entre si, então elas vão perder aí. E aí, no outro imagem, nós vamos ter a leoa, né, brigando com o crocodilo por água. Certo? Então, é uma relação de competição interespecíficas e desarmônica. Aí, pessoal, uma coisa que chama nossa atenção é o princípio de Gauss, ou o princípio da exclusão competitiva de Gauss. E aí vocês podem estar dando uma olhada no experimento, né? O primeiro experimento, né? Experimento 1, ele colocou um protozoário, que era um paramésio, de espécies diferentes, com nichos muito semelhantes, criados juntos. Ele colocou lá os dois, né? O paramésio A e o paramésio B. O que foi que ele observou? Eles estavam no mesmo hábitat, certo? Ok? Mas tinha um nicho ecológico diferente,
certo? Só que algum tinha alimento mais à sua disposição do que o outro. Como a gente pode observar que era exatamente o indivíduo A. Então ele tinha maior alimento, à disposição de alimento. Então ele se desenvolveu mais. É diferente do indivíduo B, do paramécio B, que não teve tanto. Já no experimento 2, o paramécio de espécie diferente, né, foram colocados com nichos diferentes. Tá? Preste atenção. Lá, no primeiro, eles foram colocado em nicho, ó, no primeiro experimento foi colocado paramécios de espécies diferentes com nichos muito semelhantes. Então, eles estavam no mesmo nicho ecológico. Mesmo, né? Querendo ou não, quando ele foi no segundo experimento, ele colocou paramécios em espécies que são em nichos diferentes, criados juntos. Porém, o que foi que aconteceu? Um dos paramécios estava sobrevivendo na região superior e outro na inferior. Então, querendo ou não, os dois tiveram um crescimento. Né? Então, o que é que ele pode observar? Aí ele criou o princípio da exclusão competitiva. Por quê, pessoal? Porque eles estavam competindo por alimento. E aí foi que observou, querendo ou não, se vocês observar no gráfico, né, no experimento 2, eles estão bem estáveis. Os dois estão competindo entre si por alimento. Tá? Então, só para a gente entender aí o princípio de exclusão, né, competitiva de Gauss. E a próxima relação ecológica que a gente pode observar desarmônica interespecífica é o predatismo. O predador mata e come organismos de outras espécies. E aí nós vamos ter a águia e o peixe, né? Um exemplo, e outro aí a leoa comendo uma zebra. Então, mas para isso, algumas características que protegem as presas dos predadores, como comportamento, que eles devem viver em bando, proteção física, que é questão de carapaças, como também sentidos desenvolvidos, visão e audição, como os aspectos físicos, pernas longas, né, como o caso da girafa, o caso de algumas aves que utilizam para correr. Né? E outras estratégias são a questão da camuflagem, vem aí a característica de mimetismo, quando um animal imita o outro, ou a questão da própria coloração de alerta, de defesa, de advertência. E aí eu tenho dois exemplos. O primeiro exemplo, nós vamos ter um lagarto, né, fazendo a sua camuflagem. No segundo exemplo e terceiro, nós vamos ter cobra coral, e a coral falsa e a coral verdadeira, aonde ocorre o mimetismo, né? A verdadeira se passa pela falsa, muitas das vezes, né, para se defender ou dos predadores ou causar algum dano. E o outro exemplo é uma espécie de fungo, que tem uma cor bem vibrante. Mas no Brasil já existe alguns animais, como por exemplo o sapo garimpeiro, né, ou pinto-dourado, que é uma espécie de sapo da Amazônia, que ele é bem amarelinho, da cor de ouro, que é um sinal de alerta. Ele tem neurotoxina, que quando entra em contato com o indivíduo, ele ocasiona, na mesma hora, poucos segundos, a morte do indivíduo. E aí um exemplo bem simples da nossa região, da nossa caatingazinha aqui, né, do nosso Nordeste, nós vamos ter a mãe da lua, que é uma árvore que de vida de hábito noturno, e durante o dia elas acabam ficando em tronco de árvores, fazendo esse processo de camuflagem. Aí um exemplo bem básico, nós já falamos também sobre densidade populacional, nós vamos ter aí a relação de predatismo, que é a relação de presa e predador. Pessoal, o interessante do predatismo, porque querendo ou não, ele vai manter o controle. Ele faz um processo de seleção natural. Aí é isso para a gente observar a imagem. E vamos falar das relações ecológicas desarmônicas interespecíficas por parasitismo. O parasita se beneficia por obter recursos vitais às custas do seu hospedeiro, o qual é prejudicado. A gente até viu isso em protocooperação do anu comendo o carrapato do boi. Querendo ou não, o carrapato do boi era o parasita. E aí vamos lá. Parasitismo. Então o parasita ganha e o hospedeiro perde.
Nós vamos ter um exemplo do carrapato versus ser humano, ou o carrapato mesmo no cachorro ou no boi. O carrapato acaba se alimentando de sangue, prejudicando, né, o ser humano, como também pode prejudicá-lo se for observado no boi ou no cachorro, né? Ele vai prejudicar esses animais, mas ele vai se beneficiar. Outro exemplo de parasita, aí lembrar que o carrapato ele é um ectoparasita, ele é um parasita que vive externo, fora do corpo, enquanto a lombriga no ser humano é um endoparasita, ela vive, né, ela vive dentro do indivíduo, causando dano somente no sistema digestório, na parede intestinal. Tá? Ectoparasita vive fora do corpo, endoparasita vive dentro do corpo. O parasitismo também ocorre nas plantas, nos vegetais. Aí a gente tem alguns exemplos bem simples, que é da erva passarinho nas árvores, e vamos ter o cipó-chumbo, né, também ocorrendo com as árvores. E aí o que é que a gente pode observar? A gente pode observar que a erva passarinho, ela faz esse tipo de parasitismo porque ela não consegue produzir xilema, ou seja, a seiva bruta, ela não consegue se alimentar de água e sais minerais. Então ela aproveita os seus cipós, né, aí faz todo esse emaranhado na plantinha, levando a, muitas vezes enrolando todo nela, levando à morte da planta. Então ele acaba sendo um parasita. Outro exemplo nós vamos ter é a questão do cipó-chumbo, que é com relação ao floema, tá? Ele simplesmente, o cipó-chumbo, ele ele não realiza a fotossíntese e suas raízes especializadas vão acabar invadindo o floema de outras plantas, ou seja, sugando a seiva elaborada da plantinha. E aí o que causa a morte dessa planta, tá? E aí nós vamos ver o seguinte, por que eles recebem o nome, por exemplo, essa relação de parasitismo hemiparasita. A questão da hemiparasita é porque a planta invade o xilema. Quando eu falar holoparasita é porque a plantinha está invadindo o floema da planta, que no caso esse cipó-chumbo é um holoparasita e a erva passarinho é um hemiparasita. Tá? Aí vamos falar sobre o esclavagismo. O esclavagismo é um organismo que se beneficia no trabalho realizado por outro indivíduo de outra espécie. Aí nós vamos ter o pássaro chumbo e o pássaro tico-tico. O pássaro chumbo ele é um oportunista. O que é que ele faz? Ele aproveita o ninho tico-tico que outros pássaros fazem e põe seus ovos, se apoderando, né, do ninho desse indivíduo. Ele não faz nenhum ninho, ele pega o ninho já que está feito, certo? Já formigas e pulgões. Os pulgões, eles absorvem bastante seiva e as formigas se alimentam de glicose. Essa seiva que é produzida, que é importantíssima para a sobrevivência dos pulgões, certo? Que é importante para a sobrevivência desses pulgões, o que é que vai acontecer? As formigas vão se alimentando da glicose que é produzida produzida pela seiva que está sendo conservada aí pelos pulgões, certo? Porém, as formigas não vão estar prejudicando ele e tal, matando nada. O que é que elas fazem? Elas fazem uma exploração, pegam os pulgões, botam eles, né, lá para o seu formigueiro, nas raízes das plantas bem próximas ao formigueiro, para que isso facilite com que eles absorvam toda essa glicose que é produzida pela seiva que está sendo armazenada lá nos abdômenes dos pulgões. Então elas estão explorando os indivíduos dos pulgões. O amensalismo, certo? O amensalismo, nós vamos ter aí dois exemplos. Tá? Nós vamos ter o exemplo aí dos fungos, que no caso é menos e zero. Um indivíduo perde e o outro não perde, fica neutro, né? Não ocorre nenhuma diferença. São organismos amensal que produzem substâncias tóxicas que inibem o crescimento e sobrevivência de indivíduos de outras espécies. Aí nós vamos ter o primeiro exemplo, que são fungos, penicillium e bactérias, certo? O que é que vai acontecer? Nós vamos observar que o fungo penicillium ele vai ter a capacidade de produzir e liberar os
antibióticos da penicilina, substância capaz de interferir o crescimento de bactérias locais. Então ele vai dificultar, querendo ou não aí, né, a sobrevivência e o desenvolvimento dessas bactérias. Já algas e peixes, nós vamos ter aí um exemplo bem básico, certo? Das algas fazendo esse processo de amensalismo, certo? Que são amensais. Nós vamos, ou conhecido também como antibiose, certo? O que acontece? As algas, né, dinoflageladas, elas vão acabar fazendo o quê? Vão liberar substâncias tóxicas capazes de provocar aí a morte de animais marinhos. Quando elas se proliferam intensamente, originam as manchas conhecidas como maré vermelha. E aí essas substâncias que são liberadas vão fazer o quê? Que ocorra um desequilíbrio, matando aí várias espécies de peixes, como também de outros animais marinhos. E aí uma também relação ecológica desarmônica, né, interespecífica, é o herbivorismo, que todo mundo já deve conhecer, que é a relação ecológica em que parte de uma planta viva serve de alimento para um animal. É desse modo que uma relação desarmônica, já que a planta é prejudicada enquanto o animal se beneficia. Aí nós vamos ter o exemplo do pulgão e vamos ter o exemplo do papagaio se alimentando da semente e o pulgão se alimentando de seiva, como foi dado aí já no exemplo passado. Tá? Pulgões versus seiva. Os pulgões vão se alimentar da seiva porque eles precisam da seiva para produzir a glicose, que eles também consomem essa seiva, que vão estar conservada lá no seu abdômen. E a partir do momento que eles vão se alimentar, certo? Da seiva, extrair essa seiva, né? Eles vão atuar como parasita da planta. Então eles acabam sendo parasita da planta. Mas quando eu vejo o papagaio se alimentando das sementes, certo? Que é um exemplo bem... O papagaio ele vai se alimentar das sementes e aí ele vai eliminar a chance dos embriões que estão lá dentro, né, completarem o seu desenvolvimento. E aí, querendo ou não, ele vai atuar como predador das sementes. Certo? Então, ele vai dificultar o desenvolvimento, vai fazer com que a plantinha, a semente, perda o seu desenvolvimento. E aí, nós chegamos no nosso final da nossa aula. E outro exemplo de herbivorismo, nós podemos ver as questões das girafas, né, dos mamíferos que se alimentam de plantas. Nós vamos ter aí, no caso da girafa, se alimenta de folha. Vamos ter o exemplo aí do panda se alimentando do bambu, né? Em formas gerais, material de apoio no aluno online, leitura no livro didático, página 228 a 237. Resoluções de atividade no livro didático de vocês, né? Vamos ter aí da página 38 e a questão 7, a página 239, a questão 2 e resolução de atividade no aluno online. E aí, galerinha, muito obrigado, né? E aí nós vamos ter um exemplo bem básico, né? De sociedade aí, que são as Beetrills. Vamos ter aí Pidgeotto tentando capturar aí um predatismo, né? Entre esses Pokémon aí, tentando capturar o Caterpie. Vamos ter o Heracross, né? Competindo aí, brigando aí com o Pinsir, né? E vamos ter aí, mais em cima, outro exemplo de comensalismo. Então, galera, é só isso. Muito obrigado e até mais na próxima aula.